Salve, tropinho, que ninguém faz aqui na Voz. E vamos continuar acompanhando esse caso aqui, ó. Esse vídeo agora que ele vai falar sobre o Justin Bieber, né? Cara, e antes de começar eu queria dizer, velho, ontem eu vi alguns vídeos, né? Outros vídeos que o pessoal tá comentando e tal. E me pegou forte, viu, velho? Vamos ver aqui. So quick. And so I just wanted to be a good example, you know, and, Did you feel protective of her? yeah, I definitely feel protective of her. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, De quando que é esse vídeo? just turn their back on you in a second. So yeah, it's hard because I want her to know that, you know, she can count on me, but at the end of the day, I don't want to, never gonna force myself to be in a relationship with her. It has to be natural, right? So I just kind of, you know, let her Será que do ele her tá falando da thing, and Selena? if she ever needs me, I'm gonna be here for her, but yeah, just protecting those moments because people take for granted encounters and Difícil, né, velho? yeah, so yeah, Complicado, né? I just want to protect her, you know. I don't want her to lose it. I don't want her to, you know. Será que go ele tá through falando da anything I filha went dele? through. I don't wish that upon anybody. So yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. As palavras de Justin Bieber sobre Billie Eilish, cantora que explodiu como uma estrela nos últimos Billie. anos, nos ajuda a entender um pouco sobre o que ele passou em Hollywood. Uma das pessoas mais famosas do mundo desde os 15 anos, e o que se imaginava é que ele estivesse recebendo muito suporte para lidar com a pressão e a exposição naquela época. Mas na prática não foi bem isso que aconteceu. Justin teve a vida pública desde muito jovem e ficou exposto por isso. E no vídeo de hoje falaremos sobre como o nome dele foi mencionado no caso de Diddy. Beleza, vamos lá. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Pesado, Planeta essa Novo. parte Se é você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Justin Bieber e a infância que ele teve exposta ali dentro de Hollywood, que no momento tá sendo pauta de várias teorias dentro, inclusive, desse caso do Diddy. Hoje eu tô aqui com o Diego Black, por trás da câmera Steak, que vai me ajudar dando a meta de likes. Mano, a galera tá vindo pesada Cara, aí na bateu, Mag Like. a gente pediu 10 mil em uma hora, Isso. bateu e bateu 20 Ah, lembrei de falar aqui, gente, deixa like nesse vídeo aqui, tá? Compartilha, se inscreve no canal pra eu monetizar. mil likes em 2 horas e meia. Isso mesmo. Então eu acho que a gente pode pedir de novo uma meta, né, com um tempinho. Ó, uma meta Então eu acho alta. em 2 horas. Ah, uma meta em 2 horas? 2 horas e 50 mil. Tá uma meta lá em cima, mas uma meta pra 2 horas então, 14.500 likes. 14.500 Ainda likes. foi modesto, eu gosto né? do número Canal mais grande. secretinho, né? Isso. E hoje a gente vai falar de Justin Bieber. Bom, tudo começa nessa história com Usher. O Usher também foi um artista que apareceu novo, com apenas 11 anos. E logo depois ele foi apadreado pelo Diddy. O Diddy conseguiu, inclusive, naquela época, a tutela dele. Ou seja, se tornou a pessoa responsável legalmente por ele. Isso aqui eu não tanco, velho. Caraca, velho. Mas dizem que era pra facilitar, porque ele viajava muito, então tinha que ter um responsável menor de idade, né? Então foi concedida a ele como se na prática ele fosse um pai dele, um responsável legal. E por isso podia viajar com ele, passar longos períodos com ele, porque ele era responsável legal pelo Usher. A mãe do Usher, em alguns momentos, chegou a falar sobre isso e falar que o mas Diddy eu não fazia muito tanco bem pro isso. Usher. E o Usher, inclusive, sempre falou muito bem do Diddy. Nessa época, então, o Usher participou muito dos Flavor Camps. Manipulador, A gente né? já falou aqui em outro vídeo, mas vale relembrar, que são acampamentos para jovens que são estrelas, que são artistas mirins que provavelmente vão estourar em algum momento, que são aqueles que já atuam, já dançam, já cantam, fazem mais de uma coisa e que precisam ser lapidados e ensinados, e aí alguém muito famoso faz isso. No caso, o Diddy fazia isso então, e o Usher participou desse Flavor Camp. Só que, nesse Flavor Camp, as crianças estavam expostas ao Diddy, que hoje a gente tende a desconfiar do que ele poderia fazer ou não com uma criança. E recentemente, o Usher disse que não deixaria seus filhos irem pra lá de jeito nenhum. Porém, quando ele já estava adulto, ele que estava cuidando da carreira do Justin Bieber, levou o Justin pra lá e deixou ele conviver com o Diddy. Então aqui começa a história do Justin Bieber, quando ele tem 15 anos e assina com o Usher, que se torna ali o padrinho do Justin, que naquela época, inclusive, teve um feat ali dos dois, né? E muita gente até estranhou, foi tipo assim, pô, ele tem 15 anos e o feat que ele tá fazendo é com um cara tipo de 30 anos. Sim, né? era- Um cara bem mais velho, né? E eu lembro que até a amizade deles, Não tem nós problema, é amigo não e tem tudo problema, mais. não é um negócio. Mas, tipo assim, era um Era negócio estranho que, já. É, porque ele era bem fofinho, inclusive. Sim. Hoje o Justin Bieber faz um som que, tipo, né, é diferente daquela época. Ele era uma criança daquela época, então, tipo, o que ele passava era uma mensagem muito mais, sabe, cuti-cuti. Sim, Então, tipo criança. assim, o Justin Bieber não combinava tanto com o Usher, É um que pouco já é um cara estranho, mais né? melódico, mais
sexualizado, um cara mais adulto, com temas mais adultos. Então, não conversava. É como se a gente tivesse um feat da Anitta com a Melody, certo? Na época a Melody era bem novinha, quando ela tinha ali 14, 15 anos. Dá pra comparar um pouco com isso. Não tem problema a música da Anitta. O problema é misturar com alguém que tá fazendo uma música e que deveria ser num tom diferente, já que tem uma idade limitante, né? Então, nesse início, eles passaram muito tempo juntos, o Usher, o Justin Bieber e o Diddy, e tem inclusive esse vídeo aí que ficou muito famoso dentro desse caso. Nesse mesmo vídeo, o Diddy fala sobre a diferença do Usher pro Justin Bieber, porque no Usher ele tinha tutela, né? E no caso do Justin não era assim, então ele tinha O cara oferece esse carro pra ele, promete um monte de coisa, promete que a mansão vai ser dele. que aproveitar enquanto tava com ele. E também nesse vídeo ele faz uma promessa e fala que quando o Justin tivesse carteira de motorista e pudesse dirigir, ele daria pra ele uma Lamborghini branca. E de fato, logo depois, quando ele fez 16 anos, lá tem isso, né? Lá com 18, ele tinha 15, foi logo depois, ele apareceu com uma Lamborghini branca e aí a gente não sabe se foi o presente do Diddy ou se ele mesmo comprou, né? Antes de continuar aqui, a gente quer falar um pouco da nossa parceira. Se você ainda não conhece a Stake é um site para maiores de 18 anos, para quem curte acompanhar aí jogos como, por exemplo, vamos pular essa parte? NBA, jogos aqui de tudo isso sem vírus, certo? E aí a gente tem a não mudou minha vida, não foi isso que mudou minha vida, então não vai mudar sua vida, certo? Então você quer ir lá, agora. Lá pra Stake, é um local que é seguro, já tem parceria já. Eu acho que agora vai também, então dá uma validação. O Diddy cobra o Justin por ele ter se afastado, e naquela época o Justin tinha só 16 anos, tá ligado? Então tipo assim, se afastou como, né? Tipo, tinha acabado de ter contato, né? O Justin parece claramente desconfortável, mas acaba falando que vai passar o número dele pra ele, né? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Correct. Okay. My number? Yeah. My number. Yeah. E dizem que naquela época. Que creepy, velho. Esse momento aí diz muito, viu? O próprio staff do Justin Bieber teria pedido distância do Diddy, que o Diddy tá fazendo mal pra saúde mental e física dele, e a gente não sabe exatamente por quê. Aqui cabem várias suposições. Cabe uma suposição quanto a um assédio, algo do tipo? Cabe. Mas cabe, por exemplo, o cara tá exigindo demais dele na parte artística, certo? Cabe outras coisas. Como a gente tem hoje a certeza de que ele não é uma pessoa boa, uma pessoa íntegra em tudo que faz, que em alguns momentos ele deixou sim se passar, e a gente já sabe pelo menos de um caso que foi filmado dele agredindo uma mulher, e o que ele fez lá é bárbaro, e ele poderia então estar sujeito a fazer mais coisas, a gente começa a desconfiar que ele poderia mesmo, nessa época, estar fazendo mal com ele de outra forma. Por que que o staff do Justin Bieber estaria preocupado com ele? É um ponto que a gente já tem que se preocupar. E logo depois de conhecer ele, né? Já no início. Tem também alguns vídeos do Justin nessa época de convivência ali com o Diddy, quase sempre chapado. Vai lembrar que nessa época ele era bem novo e ele não poderia estar fazendo isso. Segundo a Jaguar White, acho que sempre que a gente fala dela ou de outra pessoa assim que tem ali um porém, sabe, que é uma pessoa que dá pra se duvidar do que fala um pouco, dá pra colocar tipo uma faixa vermelha aqui em volta, pra todo mundo ficar em alerta. Ó, a gente tá falando da Jaguar White, certo? Ela é uma pessoa que já falou loucuras, ela pode falar do nada que ela é, por exemplo, o Silvio Santos, certo? Então a gente tem que pensar nisso. Mas ela também é uma pessoa que teve muito contato com todos esses caras, não é como se ela nunca tivesse sido ninguém, nunca tivesse conhecido ninguém, tá falando de fora de casa e é isso aí, né? Não, ela é uma pessoa que realmente estava lá dentro, teve contato com os caras, conheceu eles e desde muito cedo começou a falar disso. Tanto que ela foi desconectada por isso, basicamente, porque ela é uma pessoa útil pra eles, e eles basicamente soltaram a mão dela porque ela começou a denunciar isso, né? E ela fala que teve a carreira boicotada por isso há um bom tempo. Agora que explodiu, desde novembro do ano passado, ela reapareceu, então, como uma pessoa-chave pra falar dessas coisas, e ela já falou sobre o Diddy e o Justin, por exemplo. Ela falou que o Diddy teria utilizado o Justin pro prazer que ele queria buscar, e também passava ali o corpo do Justin e o Justin pros amigos dele se divertirem, que é de novo uma outra acusação bem séria, que obviamente se não for provado isso, ela tende de alguma forma a ser penalizada na justiça, porque não é algo, né, que você pode simplesmente vir e ponderar assim do nada. E a gente pode falar então de um ponto bem válido aqui, eu acho importante a gente diferenciar um ponto de outro, né, esse aqui é bem válido, que é da Kim Porter, que é a ex-mulher do Diddy, que a gente falou no outro vídeo, no primeiro vídeo, que faleceu em 2018, encontrada sem vida em casa com pneumonia, e ela naquela época estava prestes a lançar uma biografia. Recentemente foi publicado por um amigo próximo de Kim, o que seria o primeiro manuscrito do livro. Muita gente questiona se realmente é o primeiro manuscrito. Se realmente é o primeiro manuscrito, se não tem nenhum tipo de distorção para poder vender um pouquinho mais, mas ele lançou como se fosse de fato feito por ela. Nesse manuscrito ela cita que o Diddy fazia festas sexuais com menores e dá o exemplo de um popstar adolescente muito famoso que hoje é um artista muito grande, né? Então, assim, poderia ser ele. Até porque os outros que a gente falou que o Diddy teve contato na infância e que hoje já falaram alguma coisa sobre ele, apareceram com a carreira definhando hoje em dia, né? Sim. O Justin não é o caso, é um cara que ainda tá grande e se enquadra naquilo que ela falou. E outro ponto que a gente tem que falar aqui, que tem que ser uma meia-culpa de todos, porque isso aconteceu naquela época. Muita gente, inclusive, naquela época era criança, não tem culpa, ou que nem eu era bem jovem nessa época que surgiu o Justin Bieber. 2009? Acho que é, mano. Por aí. Então, tipo, a gente via na TV
muita piada com o Justin Bieber. Ele era basicamente um adolescente, um pré-adolescente, e já falavam que ele era gay, já zoavam demais isso, que tinha uma liberdade na televisão pra se falar desse assunto de uma forma que não se fala hoje. Pô, cara, Então, olha só, isso é verdade que ele tá falando aí, mas eu não sei vocês, eu sempre fui fã do cara, velho. Mesmo com toda a chacota que a pessoa fazia na zoavam época. demais, tinha um personagem sobre isso. Uma das músicas mais viralizadas do Galo Frito, eu não tô querendo cancelar nem nada do tipo, né? Que é um negócio daquela época, mas falando, né? Pra mostrar. Era falando que o Justin Bieber era gay, certo? Tinha essa piada com o Justin Bieber. Sim, tinha uma eu piada lembro de isso. estar perto de homens adultos, né? Tinha esse negócio de sempre ter um homem adulto com ele. Não era um negócio tipo assim, ele é gay e ele tá ficando com um menino da idade dele. Não era isso. Era um cara adulto com ele, certo? Então, desde essa época, tinha uma percepção pública de que alguma coisa podia estar rolando. Então, esse não é um nome novo que a gente tá falando aqui. E também não é uma coisa que só a galera de Hollywood fez com ele. Foi um negócio que o mundo fez com ele. Quem tinha o cabelinho de Justin Bieber era zoado, certo? Eu tinha. Não é? É verdade. Tô falando a verdade. Essa é a verdade. Então, tipo assim, nessa época, ele foi muito escrotizado. Ele foi sexualizado, ele foi exposto ali no íntimo dele, né? Na insegurança dele. Quando você era pré-adolescente, você era inseguro. Imagina o cara. Tudo bem, né? Que ele, tipo, ali era um cara bonitinho e tudo mais. A maioria das pessoas amava ele, né? Mas ao mesmo tempo, um monte de adulto falando, por amar ele, que queria fazer coisas com ele. Então, e ele, isso. tipo, era muito novo, tá ligado? Eu olhava e falava assim, ui, que nojo essa mulher, tipo... Podia ser uma mulher muito bonita, mas uma mulher, tipo, de 10 anos mais velha que ele com 14, eu acho, tipo... Que isso, né? E a gente tem uma lista de vídeos de famosos que tiveram contato com ele e que faltaram com pudor pra poder falar o mínimo. Listen to me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like that was bad. Yeah. Wow, look at your eyes. Esse cara tem um night show, né? Um talk show lá nos Estados Unidos. What music are you listening to at the moment, Eu John? lembro dele, acompanhava o canal dele, que sempre ele fazia uns vídeos com uns famosos, assim, cantores famosos dentro do carro fazendo um karaokê. Achava bem legal, mano. Look at him. What a beautiful face. Tá vendo? Escroto. Okay. So why don't you give me the stuff? I feel uncomfortable right now. Oh, why do you want to know this stuff from a 15-year-old boy? That's pretty weird. If you had to date one of us five. We could go on like a date with all of us, right? We don't play that. We don't play that, Justin Bieber. So you are obviously in a private bungalow. Yeah. How did you not see that there was paparazzi there? Well, I just didn't see them. I think I wasn't really looking out for them either, so. E por fim, a gente tem que falar da música Yummy, né, de 2020, onde no clipe sim. a gente tem uma mensagem muito forte. Caraca, eu vi isso daí, velho. Nossa, pesado demais, velho. As mensagens subliminares que tem. Vamos ver, que eu acho que ele vai falar sobre isso, com certeza. Eu acho que se não for sobre o próprio Justin Bieber, é uma mensagem que vale realmente para as crianças que foram usadas na indústria. É um negócio que dá para entender isso. Muito de cara, né? E a promoção desse clipe nas redes sociais foi feita com várias fotos de bebês. Então, tipo, postaram lá várias fotos de bebês, ninguém tinha entendido no começo. Quando lançou o clipe, deu pra entender um pouco mais. Era um evento em que as crianças estavam entretendo os adultos, as crianças estavam tocando músicas, enquanto os adultos comiam e se divertiam, que é um pouco parecido com a história dele. Sim. De outras pessoas, inclusive da Disney, de outros locais. O Justin então se senta na mesa ali com os adultos, né? E de início tem um pão virado pra cima que tampa uma cereja que só ele consegue ver. Meio, né? Vamos lá. Tem um pão, tem uma cereja que só ele consegue ver. Cara, essas mensagens subliminares são demais, velho. Mas ninguém tá vendo. Muita gente fala que a cereja seria um simbolismo pra virgindade. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem uma frase que remete à virgindade, que remete inclusive a perder a virgindade, certo? Que seria pop the cherry. E cherry é cereja. Então pra ele seria um símbolo mais fácil de identificar, inclusive, do que pra nós. No início do clipe, ele tá comendo ali coisas boas e só ele vê aquela cereja. Depois de um tempo, outras pessoas começam a ver a cereja. Como se fosse o momento, então, que ele perdesse. Pop the cherry. Ele perdeu então a virgindade. A partir desse momento, então, a comida começa a ficar cada vez mais bizarra. A comida que vem pra ele, e ele tem que comer, e ele continua naquele yummy, yummy. Yummy tem um significado de delícia, Sim, né? E sim. dá pra entender, né? Porque, tipo, em português é yummy, yummy de ele tá comendo. E ele tá o tempo todo comendo. Se a gente tirar toda essa história do dia, vamos ler como só um clipe, tá? Então lá as crianças servindo, os adultos comendo, rindo, se divertindo, as crianças começam a comer uma coisa horrível e assim que continuar entretendo. Ou seja, no início, tudo é bom. Por que tudo é bom? Porque a criança é tirada lá do meio dela. A criança tava lá tendo uma vida comum e tal, ela vai ter contato com pessoas famosas, ela vai ter contato com estúdios, ela vai ter contato com marcas que ela não poderia vestir, marcas que ela não poderia comer, locais que ela não poderia ir, e aí tudo
é bom, igual no início. Tá ali, tá comendo e tudo que vem é bom. A partir do momento que essa inocência é quebrada, talvez o Sherry seja pra inocência, não pra virgindade. Igual eu falei, vamos tentar tirar disso, né? No mínimo seria essa leitura que a gente tem que fazer. Ele começa, então, a receber coisas que ele não gosta. Ele vai recebendo, ele vai vendo, isso aqui na real eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. E vai vendo essa coisa bizarra. E ele continua engolindo tudo isso pra manter as mesmas pessoas felizes, certo? Isso tá lá no clipe, tá explícito. E no final do clipe, uma pessoa tá comendo um bolo e no fundo do prato aparece Yami, que é delícia, né? E uma foto do Justin quando era criança. Além disso, em um documentário que foi lançado sobre o Justin, sobre os bastidores da vida dele, ele mostrou que tava muito mal durante a gravação desse clipe específico. Ele teve crise de ansiedade, ele teve que parar as gravações várias vezes. Então é aquele negócio, né? Ele é um cara que é envolvido, ele é um cara que, como a gente falou, se ele realmente tiver sofrido alguma coisa ali, ele agora tem nuances diferentes do que... Eu acredito que ele é a vítima mais direta, assim, das mais conhecidas, sabe, velho? Porque o cara tava lá, mano. O Diri é o cara que foi lá, que deu uma Lamborghini branca pra ele. É o cara que foi lá, que levou ele numa loja de roupas caras e falou, escolhe o que você quiser. É o cara que provavelmente levou ele pra conhecer uma cidade... Olha esse frame, cara. Olha esse daqui, ó. Que estranho. Muito pica, de um jeito muito pica, sabe? Tipo, ele é esse cara, ele conviveu com o Justin e apresentou o mundo pro Justin Bieber. Então ele deve ter muitas lembranças boas com o Diddy. Só que ao mesmo tempo, se ele sofreu isso, imagina os traumas que ele tem. Então, de toda forma, o assunto pra ele é muito complicado e, por enquanto, o que se sabe é que ele não deve falar sobre a situação. Ele tá muito abalado. Cara, esses negócios, isso me lembra tanto Disney, cara, sabe? Personagens como Miley Cyrus, sabe? A galera que... Aquele cara de lá, que também fazia Hannah Montana com ela, que se envolve em polêmica, tipo, roubo, assalto, porte de não sei o que, caramba. Que ele tá afastado, que ele não quer ter contato com ninguém e ele não quer se pronunciar sobre isso. Isso inclusive significa que, por exemplo, o cara provavelmente não vai dar entrevista por um bom tempo. Ele vai ter que se esconder pra não falar, porque ele é um dos caras mais citados em todo caso. E vai lembrar também que hoje em dia ele já é uma pessoa muito mais reservada, né? Não é um cara que fica se expondo em stories, coisa do tipo. Isso porque ele já teve um problema de muita perseguição, ele é um cara, como a gente falou, desde muito pequeno, né? Tava exposto. E ele recentemente teve o primeiro filho dele, então ele tem ali um outro foco. Ah, mano, ele tem um filho, não uma filha. Né, que é justificável, é honesto, que é o filho dele, né? Mas obviamente essa pergunta não vai morrer. Tipo, ele pode ficar 10 anos, entendeu? Sem aparecer. Daqui 10 anos tá lá o Diddy preso, alguém algum dia vai perguntar pra ele, pô, e aquele negócio do Diddy? É real ou não? É verdade, né? Porque querendo ou não, ele foi um cara muito, muito citado em toda a situação. Bom, esse como eu falei, né? Um dos mais próximos diretos do Diddy, né? O vídeo acabou aqui, né? O tema. Quero deixar como recomendação o nosso Instagram, Planeta Novo. Lá Sim, tem... aí acabou o vídeo, né? Pois é, cara, olha... Antes de sair esse vídeo saiu hoje, e ontem à noite eu tava vendo algumas coisas sobre isso, né, sobre o Justin Bieber, parece que tá numa ordem, né, todo mundo tá postando sobre o mesmo assunto junto. E, pô, cara, me pegou forte, bicho. Aquele videoclipe, eles faziam tipo falavam sobre o videoclipe Yami, né, e todas essas mensagens que tinham, cara, aquilo foi entrando assim na minha cabeça, caramba, velho. É pesado, cara. Mas é isso, gente. Por hoje é só. O que ninguém faz aqui na Voz. Até a próxima.